Olá, irmãos. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, nosso programa de domingo. Antes de começar, queremos comentar que realmente o seminário de sábado de ontem foi uma grande bênção. O ensino que foi trazido, aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, algo que o Espírito Santo preparou da sua eternidade para revelar à sua igreja, para lembrar, para notificar a sua igreja. Nós louvamos ao Senhor por isso. Mas vamos dar início à nossa reunião, vamos estar de pé, vamos clamar pelo sangue de Jesus. Nós clamamos, ó Pai, pelo poder que há no sangue de Jesus e pedimos nesta hora a Tua bênção, o Teu perdão pelas nossas falhas, o renovar da nossa comunhão contigo, para que mais uma vez possamos, ó Deus, sentir Tua presença nesta reunião, no trabalho que tem sido executado pela Tua igreja, pelo Teu povo. Glorifica o Teu nome, Senhor, nesses instantes que estaremos aqui participando desta dinâmica. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, podemos estar à vontade, vamos louvar ao Senhor. Não só acompanhe o louvor que vai ser projetado, mas cante também em adoração ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Vamos então começar o nosso trabalho desta tarde. Vamos ver aqui então as respostas da nossa escola bíblica desta manhã. Nós temos aqui o nosso estudo acerca das 7 parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E iniciando então a nossa dinâmica, nós temos a pergunta de número 1, dividida na letra A e na letra B. A letra A então diz: qual é o nome da terceira parábola registrada no capítulo 13 de Mateus? E a letra B, cite o número dos versículos da parábola. Quem vai responder a letra A é o adolescente Samuel Magleife, de Joinville, Santa Catarina. E quem vai responder a pergunta B é a jovem Diane Silva, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos ouvi-los. A paz, Senhor, irmãos. Em resposta à pergunta 1A, a resposta é a parábola do grão de mostarda. E podemos confirmar esta resposta em Mateus, capítulo 13, versículo 31. Outra parábola que lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. A paz, Senhor.
A paz do Senhor Jesus. Respondendo à letra B da pergunta número 1, vemos que a parábola do grão de mostarda está nos versículos 31 e 32, que nos diz: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se dos seus ramos. Muito bem, meus irmãos. É muito importante entendermos que, por mais simples que as respostas possam ser em alguns momentos, o grande objetivo desta dinâmica é levar o nosso povo a ter uma intimidade maior com a palavra do Senhor. Porque quando você abre a Bíblia, você procura o versículo, pesquisa, lê, você vai se apropriando daquilo que a palavra do Senhor, ou melhor, daquilo que o Espírito Santo nos oferece através desta palavra revelada. É por isso que a obra do Espírito Santo está tendo tantas experiências nesses últimos dias por conta deste momento tão bom, tão intenso que nós estamos vivendo. Na nossa sequência, então, nós temos agora a pergunta de número 2 e número 3. Pergunta de número 2. Identifique os símbolos que estão expostos na parábola do grão de mostarda. São 3 símbolos. Pergunta de número 3. Qual foi o símbolo que o Senhor Jesus usou no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 20, ao se referir à semente do grão de mostarda? Quem vai responder a pergunta de número 2, na verdade, são 2 respostas. É a senhora Carina Mariano, de Joinville, Santa Catarina, e o obreiro André Luiz Queiroz, de Tefé, Amazonas. E a pergunta de número 3, quem vai responder é a Ana Faleiros Passos, de Minas Gerais, uma senhora. Vamos então prestar atenção. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta 2, os símbolos que nós podemos encontrar, nós encontramos ali no versículo 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, os 3 símbolos que nós encontramos foi o grão de mostarda, o homem e a árvore. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta número 2, os símbolos expostos na parábola grão de mostarda são o grão, o homem e a árvore. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, estarei respondendo a pergunta número 3 da EBD. Qual foi o símbolo que o Senhor Jesus usou no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 20? Mateus 17, 20, ao se referir à semente do grão de mostarda? Irmãos, o símbolo que o Senhor Jesus usou foi a fé. Disse-lhe a ele: por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. A todos a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso abraço a todos os irmãos e irmãs que estão envolvidos nesse trabalho, as senhoras, os obreiros, jovens, a classe das crianças, os pais que incentivam tanto os seus filhos, não é? Vamos então agora à nossa pergunta, próxima pergunta, número 4. Você sabia que a parábola do grão de mostarda está descrita também nos evangelhos de Marcos e de Lucas? Responda sim ou não e cite os textos. Quem vai responder a esta pergunta também é uma senhora, Fernanda Fonseca, de Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro. Vamos ouvir. A paz do Senhor. Em resposta à pergunta de número 4, sim, nós sabemos que a parábola se encontra em outros evangelhos. E o texto está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 30, 31 e 32, e em Lucas, capítulo 13, versículo 18 e 19. Glória a Jesus, muito bom. Vamos na sequência então deste trabalho. A pergunta agora é de número 5. Onde está o mistério da parábola do grão de mostarda? Sintetize em 2 palavras. Temos 2 respostas. O diácono Charles Fonseca dos Santos, de Almenara, Minas Gerais, e a jovem Mariellen de Moura, de Raposa, Maranhão, que vai apresentar em Libras. Vamos assistir atentamente. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Nós podemos ver que essas 2 palavras é morte e ressurreição. A todos a paz do Senhor Jesus.
A paz do Senhor Jesus a todos. A resposta da quinta pergunta é a morte e a ressurreição. Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, meus irmãos. E estamos encerrando este primeiro bloco, vamos louvar ao Senhor, mas antes eu quero fazer uma ressalva aqui importante. Que eu me engane, é a primeira resposta, a primeira participação em vídeo que nós recebemos dos nossos irmãos de Tefé, no Amazonas. Um abraço a todos os nossos irmãos e que continuem se empenhando e cada vez mais desenvolvendo esse trabalho, porque ele realmente é muito importante. Vamos adorar ao nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, como sempre falamos, louvar ao Senhor é uma grande bênção, traz paz ao nosso coração, alegra a alma. Louvado seja o Senhor por isso. Mas vamos agora na nossa sequência, a pergunta de número 7. E os irmãos certamente vão perguntar pela pergunta anterior, número 6, que não está sendo apresentada aqui, porque, conforme o pastor Gedeuti falou no domingo passado, esta pergunta seria abordada, respondida amplamente no seminário que tivemos no dia de ontem. Então vamos na sequência, pergunta de número 7, na letra A, B e C. A pergunta A: o grão de mostarda é grande ou pequeno? Pergunta B: por que, apesar de tão pequeno, dele nasce uma árvore tão grande? Será que é a vida que está dentro da semente? E a letra C: se o grão é tão pequeno, será que ele pode morar igual a fé no coração de uma criança? Sim ou não? Quem vai responder a pergunta de letra A, na verdade vamos ter aqui duas respostas. A intermediária Carolina Herrera, de Diadema, São Paulo, e as crianças Sofia e Maria Luísa, aqui do Rio de Janeiro, da Igreja de Ipanema. A letra B, quem responde é a intermediária Júlia Barbosa, de Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro. E a pergunta letra C, quem vai responder é a criança Yasmin Rodrigues, de Governador Valadares, Minas Gerais. Vamos prestar atenção às respostas. Pequeno. A resposta se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 32, que diz assim: o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore. De sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. A paz do Senhor. O grão de mostarda é grande ou pequeno? Pequeno. Irmãos, a paz do Senhor. Em Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, respondendo à pergunta B. Sim, além de ser pequeno, pode gerar uma árvore e porque ele tem vida. E respondendo à pergunta C, sim. A paz do Senhor a todos, e Deus abençoe. Yasmin, se o grão é tão pequeno, será que ele pode morar igual a fé no coração de uma criança? Sim, papai. Ele pode morar no coração das crianças
Amém, irmãos? Vamos então dando continuidade ao nosso trabalho. Temos visto a participação das crianças intermediários numa condição cada vez maior, ou seja, mais vídeos temos recebido da participação deles. Vamos então na sequência agora, ainda a pergunta de número 7, na letra D e E. Letra D. Você sabia que Jesus é como a fé que parece com um grão de mostarda e pode morar no coração de qualquer criança? A letra E. Você aceita Jesus para morar no seu coração? Quem vai responder a letra D é a criança Maria Eduarda de Buenópolis, Minas Gerais. Quem vai responder a letra E é a intermediária Júlia Nunes Curvelo, de Minas Gerais, e a intermediária Ana Luísa Toledo, de Jacareí, São Paulo. E também a intermediária Ana Clara Curvelo. Vamos ouvi-las, vamos prestar atenção nas respostas. Você sabia que Jesus é como a fé, que parece com um grão de mostarda e pode morar no coração de uma criança? Sim, basta abrir o nosso coração. Você aceita Jesus para morar no seu coração? Irmãos, eu aceito, porque só Jesus que cura e salva. Amém? A paz do Senhor. Você aceita Jesus para morar no seu coração? Sim, aceito, porque Jesus traz paz, amor, alegria e a esperança para a gente morar na eternidade. Amém. Paz do Senhor Jesus. Respondendo as perguntas da Escola Bíblica Dominical, a pergunta número 7, letra E. A resposta é sim, porque eu quero a minha salvação. Paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos. Retornando então, vamos entender agora, certamente já perceberam, por que eu disse vamos prestar atenção às respostas. Por quê? Porque a Júlia Nunes, ela disse assim, só Jesus cura e salva. A Ana Luísa disse, porque Jesus traz paz, amor, alegria e esperança para morar na eternidade. E a Ana Clara disse, eu quero a minha salvação. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor, porque o que essas crianças intermediárias falaram, não falaram porque alguém escreveu para elas, mas é o sentimento que está no coração delas, gerado pelo Espírito Santo. E por conta disso, terminando este bloco, nós vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor por essa experiência tão maravilhosa. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver a cada dia sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vencer própria tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seja bendito o nome do nosso Deus, meus irmãos.
Estamos vendo, então, as experiências que o nosso povo está tendo através dos estudos da nossa escola bíblica dominical. E como temos feito ultimamente, encerrando o programa ou antes do encerramento do programa, passamos aqui uma série de vídeos para que os irmãos possam assistir e vejam esse trabalho glorioso que principalmente temos dado destaque às crianças, intermediários e adolescentes. Se você já glorificou o nome do Senhor com as respostas do bloco anterior, veja agora, assista a esses pequenos vídeos que vamos passar para você, para que você continue adorando ao Senhor, testemunhando do que Deus tem feito no meio da sua igreja. Vamos assistir aos vídeos. Azaf, você aceita Jesus morar no seu coração? Aceito. Você aceita Jesus morar em seu coração? Sim! Responder a pergunta da EPT. O grão de mostarda é grande ou pequeno? Pequeno. Porque, apesar de tão pequeno, dele nasce uma árvore tão grande. Será que é a vida que está dentro da semente? Sim. Você sabia que Jesus é como a fé e parece um grão de mostarda e pode morar no coração de qualquer criança? Sim. Você aceita Jesus no seu coração? Sim. Gabriele, conforme a parábola do grão de mostarda em Mateus 13, responda as perguntas. A. O grão de mostarda é grande ou pequeno? É pequenininho. Pergunta B. Por que, apesar de tão pequeno, dele nasce uma árvore tão grande? Será que é a vida que está dentro da semente? Sim. Pergunta C. Se o grão é tão pequeno, será que ele pode morar igual a fé no coração de uma criança? Sim ou não? Sim. Irmãos. João, o grão de mostarda, ele é grande ou é pequeno? Pequeno. Ele tá uma árvore bem grande. Você aceita Jesus para morar no seu coração? Sim. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Maria, o grão de mostarda é grande ou pequeno? Bem pequenininho, bem pequenininho. Bendito seja o nome do Senhor, não é? Viram como é edificante assistir a esses vídeos? A paz, a alegria, como somos edificados com isso. Então, para encerrarmos o nosso programa, antes agora da bênção apostólica, vamos apresentar ao Senhor mais um louvor, porque essa é a maneira que nós expressamos a Ele toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração por tudo que Ele tem feito no meio da sua igreja. Vamos louvar ao Senhor. Amém, queridos? Vamos encerrar então o nosso programa, já nos preparando para o culto de logo mais à noite. A grande maioria das nossas igrejas já estará aberta para o culto das 19 horas e às 20 horas o culto sendo transmitido pelo YouTube. E você tem então duas oportunidades de evangelizar, lembrando que neste mês nós estamos orando e pedindo ao Senhor uma bênção para falarmos do projeto de salvação em Jesus para os nossos vizinhos. Vamos orar.
Senhor Deus, nós louvamos ao Teu nome, nós Te glorificamos por esta tarde tão especial na Tua presença. Somos gratos, ó Deus, por podermos testemunhar aquilo que Tu tens feito na Tua obra, meu Pai. Por isso nós Te adoramos, Te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e por toda a eternidade. Amém. A todos, o nosso abraço, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo domingo.